Graças a Deus, irmãos. Hoje eu venho apresentar para vocês um grande desafio. É uma mensagem que eu tenho certeza, provavelmente nunca ninguém lhe ensinou dessa maneira. É um tema bastante, você ouviu bastante falar sobre ele, é um tema assim, digamos, até comentado, mas ele é pouco conhecido. E hoje eu quero expandir isso para vocês. Nós vamos fazer hoje uma musculação cerebral, vamos fazer um exercício, vamos pôr a massa cinzenta para funcionar. Então te prepara aí que hoje vem uma feijoada para você. Vou procurar, claro, temperar essa feijoada de uma maneira que ela seja palatável, de uma maneira que ela seja prazerosa para você e produza frutos na sua vida. E antes disso, eu quero comentar rápidas coisas. Primeiro eu quero agradecer a você que tem intercedido pelas nossas vidas, por esse ministério, agradecer pelas palavras de apoio, de amor, de incentivo que eu tenho recebido de cada um de vocês. Isso é bálsamo para a minha vida, é bálsamo para a minha família. Quero agradecer as ofertas de amor que têm chegado até nós, as ofertas voluntárias. Isso realmente tem feito diferença na nossa vida, sabe? Não são muitos, mas esses poucos têm feito uma diferença significativa na minha vida, na vida da minha família. Quero agradecer também os presentinhos que vocês têm mandado, agradecer esse sapato aqui que eu ganhei, né, da família Neufeld, em Itapoá, né? E agradecer a cada um de vocês, o Cláudio, o Ronald, Vanessa, Carol, obrigado, viu, pelo presentinho. Quero agradecer também esses 2 livros que eu recebi com muito carinho da editora Ágape, né, me presenteou com esses 2 livros. Eu adoro o livro, poxa, a editora mandou, vou ler, né? Então, obrigado, viu, editora Ágape, agora é um selo, né, da Novo Século, agradeço a vocês, a toda a equipe. Então, primeiro, claro, esse agradecimento eu não poderia deixar de expressar a cada um de vocês, o carinho que eu tenho recebido na base, enfim, isso são coisas assim que eu não tenho vocabulário para expressar, sou muito grato a Deus pela sua vida. Quero também pontuar uma coisa, muitas pessoas às vezes escrevem para mim, e por que escrevem para o Daniel? E eu fico muito lisonjeado com a confiança que vocês têm depositado na minha vida em compartilhar suas lutas, em compartilhar os seus problemas, compartilhar suas dificuldades. E isso tudo é um reflexo. Ao longo desses 16 anos de ministério, eu já fiz prefácio de vários livros. Né? Nesse período aí de jornada cristã, eu já estive em rádio, já estive em televisão, dando entrevistas, já dei entrevista para revistas, para jornais, já viajei esse Brasil inteiro ministrando a palavra de Deus, literalmente de norte a sul do país, visitei quase todos os locais desse Brasil. Acabei escrevendo, né, 11 livros, tem mais 2 livros que ainda vão ser lançados, vão ser 13 livros, tem o Catedral das Sombras, que já está na impressão, e tem o Icarim, que está em fase final de conclusão, né? Então, toda essa gama de livros, os livros atravessam oceanos, eles alcançam pessoas que eu não poderia chegar até lá, né? Nosso canal do YouTube tem mais de 130 vídeos, né, como esse, para trazer edificação para as pessoas, e esses vídeos têm chegado em locais assim, tanto quanto remotos, né? E eu fico muito lisonjeado, sinto muito um grande privilégio, né, poder ser um canal de bênção na sua vida, para lhe apresentar uma verdade que liberta. Além disso, a gente tem nosso site. O site nós mudamos agora a plataforma, então não sei exatamente os números, né? Mas houve uma época que o nosso site chegou a ter 100 mil acessos mês, né? Então tem uma boa visibilidade. Eu tenho pouco tempo rede social, não faz muito tempo que eu estou nas redes sociais. Eu tinha antes uma certa aversão disso, Deus teve que tratar isso no meu coração. E nós temos a rede social há menos de um ano. Apenas nós estamos aqui em julho de 2014. Eu comecei com rede social em outubro do ano passado, em outubro de 2013. Então nós temos essas redes sociais há menos de um ano. E hoje, agrupando essas redes, tanto a fanpage quanto o Twitter, a gente tem um grupo mais ou menos de 30 mil seguidores. Então, isso somado aos DVDs, né? Tem DVD que está traduzido, está legendado em inglês e espanhol, alcança muitas pessoas. Os seminários que a gente ministra são 6 módulos de seminários, com temas diversos, temas diferentes. Então, tudo isso daí acaba trazendo um resultado. As pessoas, o Daniel ganha uma certa visibilidade, e isso faz com que muitas pessoas escrevam para mim. Vocês terem uma ideia, são aproximadamente 300 e-mails que eu recebo por dia 300 e-mails de tudo quanto é lugar do planeta. Né? Eu não estou reclamando, estou apenas passando um dado.
E as solicitações, as redes sociais, às vezes com uma pergunta, para tirar uma dúvida, buscar um aconselhamento, um pedido de oração, nas redes sociais somadas ali, dá aproximadamente 800 solicitações por dia, Então, numa conta simples, fazendo até um número para arredondar, para ficar mais fácil, são aproximadamente 1000 solicitações por dia que eu recebo. Então, queridos, é impossível eu responder para todos vocês. Então não é má vontade do Daniel, não é estrelismo do Daniel. Sinceramente, diante de Deus, queridos, eu faço o melhor que eu posso. Nos nossos cursos na base, 10% do que a gente comporta ali, 100 pessoas a gente comporta. Eu separo 10% para dar bolsa. Muitas pessoas dizem, Daniel, eu não tenho dinheiro para fazer o curso. Dinheiro não vai ser o problema, se eu tiver como, eu vou te abençoar. Claro que eu preciso de captação de receita, que é o meu sustento e também o pagamento da alocação da base, para a gente ter toda a infraestrutura para poder lhe atender com integridade, com o respeito que você merece. Então a gente separa 10 bolsistas. Só que muitas pessoas que recebem a bolsa, o curso de graça, chegam atrasados, vão embora mais cedo, às vezes faltam. Então isso, sabe, deixa o coração do missionário meio chateado, viu? Não faça isso não. Honre a Deus, aquilo que Deus te deu de presente, honre a Deus, é um privilégio, que a gente tem. Eu procuro dar para vocês aquilo que eu não recebi. Então tudo aquilo que eu não recebi, eu procuro passar para vocês para quebrar essa cadeia de egoísmo, de avareza no nosso meio, desse lema de cada um por si, Deus por todos. A gente tem que ser ombro a ombro, lado a lado, chorar com os que choram, celebrar com os que se alegram. Então a gente separa ali. Hoje eu tenho menos condições para isso, mas houve uma época que eu tinha um pouco mais de condições e eu dava muitos livros. Então, a pessoa não tem dinheiro para comprar o livro, está aqui, meu irmão, está aqui um presente para você. Então eu procuro fazer, desses 1000 e-mails que eu recebo, eu consigo, pela minha limitação humana, responder 50. Dessas 1000 solicitações, 50 eu recebo. Então eu sei que muitas pessoas que estão me assistindo agora já receberam uma resposta do Daniel. Um aconselhamento, uma direção, um compartilhar apenas só de desabafo. Então, e para mim é um privilégio somar ao seu lado. Então eu tenho respondido, procuro responder 50. Então o que acontece? A estatística é mais ou menos isso. Respondi 50 e-mails hoje. Lembrando que eu tenho outras coisas para fazer, eu não fico o dia inteiro na internet. Eu tenho cuidado com a minha família, com meu filho, com a minha esposa, tenho que estudar, tenho que me consagrar, me viajo para ministrar os seminários, tenho os cursos na base, desenvolvo esses vídeos. Você tem ideia quanto tempo leva para fazer um vídeo desse para você? São 3 dias de estudo, aproximadamente, para a gente compilar, agrupar as informações. Aí são mais ou menos 2 dias que eu separo para me consagrar. Eu oro, eu jejuo, eu me preparo espiritualmente para transmitir uma mensagem pura para você. Porque hoje em dia, quando a gente fala em renascido, eu sou renascido em Cristo. Então a velha criatura morreu e você é nova criatura em Cristo. Aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você é uma nova criatura. Só que essa nova criatura é um bebê. É um bebê espiritual e precisa receber alimento. Então se esse bebê não receber um alimento sólido, não receber vitaminas, nutrientes, ele definha, ele enfraquece, ele fica fraco. E muitas vezes não tem alimentado o povo com uma coisa saudável. Tem alimentado esses bebês aí com água salgada, com leite contaminado, com coisas podres. E a gente tem procurado passar um alimento limpo. Porque quando você recebe um alimento estragado, imagina um bebê. Você alimenta ele com água e uma vez por dia você dá um leite. Um leite assim, meia sola ainda. Como é que essa criança vai ficar? Ela não desenvolve, não cresce. E eu vejo pessoas que não se envolvem, não crescem tendo nas igrejas, não crescem. São sempre bebês espirituais, não se envolvem, continua com a fé fraca, continua com a mente embotada, cauterizada, parece até que emburrece. Parece até que você regride em vez de progredir. Você tem atrofia ali das suas capacidades, inclusive a capacidade mental. Então a gente tem procurado transmitir um alimento saudável. A gente pessoas vê como uma pessoa, hoje em dia a gente vê um amor interesseiro em nosso meio. E Jesus estabeleceu para nós um amor ágape, um amor incondicional, não está atrelado a algum interesse. Você ama porque ama. E hoje a gente vê esse amor interesseiro, sempre articulando, sempre ponderando o que ele pode ganhar, o que ele pode lucrar, se ele fizer isso ou se ele fizer aquilo. Isso não é o preceito de Cristo. Então, são bebês imaturos. Então, a gente tem procurado passar uma mensagem sólida. Então, eu me dedico a isso, para dar o melhor para você. Eu já vi líderes, já vi pastores que falaram para mim, Daniel, meu culto tem 2 horas. 1 hora de louvor, 40 minutos a gente vai entregar ali para falar sobre avisos, mais ou menos. Aí eu separo 10 a 15 minutos para pedir oferta
e fala uma palavra de 10 a 15 minutos. E tá bom, o povo sai feliz. Poxa, o culto teve 2 horas, né? 2 horas de culto. E aí, muitos líderes preparam a mensagem do culto durante o louvor. Tá lá, o que eu vou falar para esse povo hoje? Pastores já falaram para mim, Daniel, você fica se preocupando em estudar, em concatenar texto. Esse povo não entende nada, não sabe nada. O que você falar, vão entender, vão acatar como verdade. Mas eu não considero vocês que você não é gado, você não é número estatístico, você é uma vida preciosa para Jesus. E você merece ser tratado com todo respeito, com toda integridade, com todo amor. Então eu não estou aqui para desprezar a sua capacidade intelectual. Então eu vou lhe entregar o melhor que eu posso. Então eu preparo, elaboro os estudos para entregar o melhor para você. Tudo que eu faço, eu procuro fazer o melhor. Não posso fazer o melhor? Faço o melhor que eu posso. E aí o que acontece? Então eu procuro responder os 50 e-mails. Aí dos 50 que eu respondi, a estatística diz mais ou menos isso. 40 vão voltar a falar comigo. 10, ok, obrigado por ter respondido, missionário. Mas os outros 40 vão dizer, pô, você me respondeu, oh, que bênção, Daniel, aproveita e me tira mais uma dúvida. Olha, a propósito, o meu vizinho tem um problema. A minha mãe, o meu pai, o meu irmão, olha, o que eu faço nessa situação? O que você acha dessa posição teológica? Você já leu esse livro? E aí vira uma conversa. Então no dia seguinte eu tenho 50 e-mails para responder, que eu procuro responder para você, e tenho mais 40 do dia anterior que virou uma conversa. Isso tende a virar uma bola de neve. Então, muitas vezes eu não te respondo para uma incapacidade humana, né? Não é que o Daniel é estrela, como eu falei, eu tenho outras coisas para fazer. Preparar esses vídeos, cuidar da família, né? Visito pessoas, dou acompanhamento, faço discipulado por outras vidas, escrevo, estou escrevendo livro. Então, minha vida realmente é bastante ocupada, né? Bastante ocupada, mas eu procuro estabelecer prioridades. Deus, família, ministério. E é para poder fazer as coisas com integridade, com zelo. Agora veja só uma coisa, então eu estou procurando doar 100% do que eu posso, né? Estou procurando entregar para você o melhor. Se coloca no lugar do missionário, quero que você faça uma empatia e se coloque no meu lugar. Gente, eu tenho bichinhos de estimação em casa. Atualmente, eu estou com 3 gatinhos e 2 cadelas. Eu não tenho bicho, fui na loja, num pet shop, compro um gato angorá, comprei um siamês. Não, são gatos que eu adotei na rua, que eu peguei na rua porque estavam judiados, estavam machucados, foram abandonados. Tem gente que tem a cara de pau, viaja, vai embora e larga o bicho, muda de casa e abandona o animal. Gente, eu me compadeço com isso, sabe? Eu acho insano um ser humano não amar os animais. Porque Deus, quando fez os animais, viu que era bom. Em Nínive, Deus ainda ressalta o cuidado dele com os animais. Como é que eu vou destruir essa cidade? Ele fala para o profeta. Porque tem um povo que não sabe discernir a mão direita da esquerda, mas também tem muitos animais. Então Deus tem um cuidado com os animais. E eu procuro ter esse apreço também. Eles são criação de Deus, eles são muito carinhosos, é muito legal ter bichinho em casa. Então eu tenho meus gatinhos para cuidar e as minhas cadelas já estão velhinhas. A Nina, eu ganhei ela, porque ela estava num pet shop e ela cresceu dentro da gaiola, ela foi a última da ninhada, ninguém quis comprar o cachorro cresceu e quase não cabia na gaiola. Aí entrou na promoção, compraram o cachorro e deram de presente para o Daniel. Então praticamente é quase como uma adoção ali, já peguei ela meio grandinha. E a Julie veio da Cobase, né? Então o que acontece? Ela foi pega pela zoonose, vulga carrocinha, né? E foi levada lá para adoção. Então de tempos em tempos ela é jogada ali em pontos de adoção. Se não é adotado, segundo uma pessoa compartilhou comigo, da própria local onde eu adotei, falou, se você não adotar, é a última vez que ela vem para cá, ela vai ser sacrificada. E aquilo cortou meu coração, eu trouxe aquela vira-lata para casa, e hoje ela faz parte da família, está com a gente há 15 anos. Então a Julie está surda, né? Está surda. Ela está com um problema cardíaco. A Nina está muito obesa, né? É um Golden Retriever, tem muito problema articular. Tem remédio, tem ultrassom, né? Cachorro não tem convênio médico. Então tem todo um cuidado que eu tenho que ter ali. Se põe no lugar do missionário, eu tenho um filho que está crescendo e precisa de roupa, que precisa de material de escola, que precisa de uniforme escolar, né? O missionário também precisa, né? Que precisa. Então são coisas assim que muitas vezes a gente tem pedido para quem? Pedir para as ovelhas, pedir para o rebanho, porque às vezes as pessoas falam, Daniel, vem visitar a minha igreja aqui em Curitiba, vem em Brasília, vem no Rio de Janeiro, mas eu não estou indo, sabe por quê? Porque Deus deu uma direção para falar para grupos pequenos. E outro motivo, muitas pessoas temem a verdade. O que aconteceu com Jesus? Jesus virou a mesa no templo, né? Era para ser uma casa de oração, virou um covil de ladrões. Jesus virou a mesa. Jesus passou a não ser bem-vindo no templo, porque ele mexeu na base da receita do templo, né? Ele foi contra os fariseus, os líderes.
e eu tenho feito mais ou menos a mesma coisa. Eu sei que eu tenho virado a mesa, eu tenho ousado lhe ensinar a verdade. João Batista não era bem-vindo nos templos, ele pregava no deserto. Jesus não era bem-vindo nos templos, queriam apedrejar ele, botar ele para fora da cidade. Não era, quando você fala a verdade num sistema culturado pela mentira, esse povo acaba tendo aquele comichão no ouvido, coceira no ouvido da verdade. Então se entregam às fábulas, se entregam ali aos falsos profetas. Eu lembro de uma ocasião que teve um mover em 2012, final de 2012, era um movimento profético, cujo título era A Chegada do Reino de Deus. Apóstolos, bispos, profetas e o escambau começaram a fazer atos proféticos pelo Brasil, batiam estaque, consagraram o país para Jesus. O que aconteceu, gente? Era para chegar o Reino de Deus em 2013, estamos em 2014. Alguma coisa está errada. E quando vem alguém e aponta essa verdade para o povo, gente, para de correr atrás do vento, para de querer mais do mesmo. Vão buscar os preceitos bíblicos, né? Em vez de buscar a prosperidade, busca a santidade. Em vez de buscar o poder, a unção, busca o amor e o perdão. Então, quando a gente começa a passar esses preceitos bíblicos, é claro que isso acaba mexendo na base financeira do sistema corrompido. E é claro que nem todo o sistema está corrompido, graças a Deus, há um remanescente fiel. Então, muitas vezes eu não sou chamado. Não sou chamado porque, o Daniel vai vir aqui, pastores falam para mim, Daniel, tenho medo que você venha aqui e você vai falar tal assunto para o povo, pois isso é delicado. Olha, pastores e líderes, eu não vou falar sobre isso. Eu falo sobre isso no meu canal do YouTube, eu falo sobre isso na base, eu falo sobre isso no site, mas eu não vou colocá-lo numa situação de constrangimento. Eu vou ministrar o seminário, e o seminário ele fala de amor, fala de perdão, fala de santidade, fala de vida com Deus e fala de conquista de autoridade espiritual. Se essa mensagem tocar o seu coração, bênção, você vai mudar a sua posição e vai passar a ensinar a verdade ao povo. Mas eu vou evitar, claro, uma questão de educação até, evitar entrar em assuntos que podem causar um constrangimento a algumas pessoas. Então, é a questão da gente ter a boa educação também. Mas eu não vou deixar de falar a verdade, não deixo de falar a verdade, mas eu vou falar uma verdade que está dentro do escopo do seminário de batalha espiritual, uma verdade para aquela pauta, para aquele assunto. Quer dizer, eu não vou entrar num assunto diferente, né, que não tem nada a ver só para jogar fogo no circo. Isso eu não vou fazer, porque não é de Deus uma coisa dessa também. Então muitos líderes, é claro, não me chamam. Não me chamam também, porque o Daniel agora se tornou uma ameaça, né, com esse sistema corrompido, como Jesus foi, como Paulo foi, como João Batista foi, e como todos os verdadeiros homens de Deus têm sido. Então, fica aí esse desafio para vocês. Pensa, se coloca no lugar do missionário. Aí o que acontece? Eu estou falando para menos pessoas. É lógico, a minha receita diminui também. A receita diminui, mas a despesa continua. Às vezes até aumenta em função dos cachorrinhos doentes, filho que cresce, essas coisas. Aí nós fizemos uma campanha, na verdade a minha equipe fez uma campanha no Facebook, na fanpage, sem que eu soubesse, mas eu achei muito louvável a atitude deles, foi muito íntegra a atitude deles, me surpreendeu, encheu meu coração de alegria. E pediram ali, poxa, ajude o Daniel, ofertem, semeiem nesse ministério. Gente, 30 mil pessoas nas redes sociais, aproximadamente, somando as duas. Sabe quantas pessoas ofertaram? 23. 23 pessoas ofertaram. 23 ofertaram. Sabe quanto significa isso em números? 30 mil, 10%. Quanto que é 10% de 30 mil? 3 mil. Né? 10% é 3 mil. 1% seriam 300. 1% é 300. 23 ofertaram, 23. Ou seja, você dá o melhor, você dá 100%, você investe 100% e recebe 1%. É claro que isso entristece o meu coração e fica aqui um desafio para vocês. Somem com a gente nessa trincheira para que essa chama não apague, para que esse ministério continue a levar a mensagem de edificação a mais vidas, para que a gente possa alcançar mais pessoas, né? Para que possa haver transformação nas vidas. E eu quero deixar uma mensagem para a sua reflexão. Ela está em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 6. Diz assim: porém lhe disse, eis que há nessa cidade um homem de Deus. Olha como o homem de Deus é uma pessoa respeitada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E homem honrado. E tudo quanto diz sucede, assim, infalivelmente, um verdadeiro, um genuíno profeta, né? Vamos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse a seu moço, eis, porém, que se lá formos, que levaremos então aquele homem, né? Porque o pão dos nossos alforjes acabou, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus. O que temos? Você vê só a característica do rei.
né? Saul, olha, eu tenho que levar algo, eu tenho que honrar esse homem, porque é um preceito de honra na palavra de Deus. Honra aqueles que honram a Deus, honra aqueles que te honram, serve os que servem. Aquele que semeia o Evangelho, vive do Evangelho, é um princípio espiritual. E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão 1/4 de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Você vai ver outras referências disso também no Novo Testamento, por exemplo, em Filipenses, capítulo 2, versículo 29 a 30, vai ver em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 12 a 13, mais uma vez, atributos, honra os homens de Deus. Então o que eu estou pedindo a vocês, queridos, é seu apoio, é sua intercessão, é sua oferta voluntária de amor para trazer manutenção para essa trincheira. Eu preciso do essencial, mas eu quero ter esse suprimento, eu preciso ter esse apoio de vocês para continuar a combater o bom combate, continuar deflagrando essas mensagens, continuar despertando aqueles que dormem, lançando luz onde há trevas, continuar dando norte ao perdido, porque senão, como é que fica? Nós temos que evangelizar, e o ir de levar o evangelho a toda criatura é a missão de todos nós. Então, se você talvez não tenha um chamado de linha de frente, não tem chamado para a trincheira, manda provisão para a trincheira, tá? Então fica aí esse desafio para a sua vida, e é um pedido especial que o missionário faz para você, viu? Detalhe, antes da gente entrar no tema, eu quero também colocar mais um desafio para vocês, até em complemento ao que a gente falou aqui até agora. Como eu não posso dar atenção a todos vocês, eu mesmo me esforçando em responder os e-mails, em conversar com vocês na base, dar o máximo de atenção, porque isso é bíblico, Vamos estar junto, parceiro de trincheira, lado a lado, ombro a ombro. O que eu tenho procurado fazer? Marquei um café com vocês. Dia 19 de julho, no Shopping Eldorado, na Starbucks, marcamos um café com a galera, com os nossos leitores, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. É uma maneira de eu estar mais perto de você, Isso é muito legal, muito gratificante isso. Agora, cara, faz o seguinte, meu irmão. Experimenta, é claro que o que eu vou afirmar aqui, eu tenho que ter muita prudência, porque eu sei que aquele que muito é dado, muito é cobrado, muita prudência em fazer essa afirmação. Mas eu posso lhe garantir que 90% do que eu vou estar falando para você vai acontecer. A chance de acontecer é de 90%, se não mais. Manda um e-mail para o seu pastor, vê se ele te responde. Eu recebo 1000 solicitações por dia, eu procuro responder. Faço o melhor que eu posso. Manda um e-mail para o teu pastor, vê se ele te responde. Chama o teu pastor para tomar um café, vê se ele vai com você. Eu tenho procurado me desdobrar para ir até você. Você vai ter um congresso na sua igreja de batalha, aí você não tem grana para pagar, pede uma bolsa, eu não tenho dinheiro, eu posso pagar, eu posso ficar sem pagar? A sua igreja tem uma livraria, pede um livro de graça, fala, eu não tenho dinheiro para comprar, mas eu queria tanto ter esse livro, vê se vão te dar. É claro que eu não posso fazer uma afirmação absoluta, porque há um remanescente fiel, há pessoas que não são avarentas, mas eu posso lhe garantir que a maioria vai te desprezar. A maioria vai te desprezar. Então honre aquele que te honra, querido, Honre a Deus acima de todas as coisas e honre aqueles que te honram, que tratam você como ser humano, como ovelha preciosa, como uma vida preciosa, É importante pontuar isso. Tem uma outra questão que vocês me perguntam pra caramba, e eu quero também trazer um esclarecimento antes de a gente entrar no tema de possessão e blasfêmia. Muitas pessoas me perguntam, Daniel, que pecado que é imperdoável? Qual o pecado que eu cometeria que seria imperdoável? Que tem jeito. Jesus falou que só existe um pecado imperdoável. Mas muitas pessoas ficam preocupadas. Mas ficou uma polêmica. Será que o suicida, aquele cara que se mata, que tira a própria vida, esse cara vai para o inferno? E existe quase que uma unanimidade em nosso meio, sim, vai para o inferno. Eu já falei sobre isso antes, mas eu quero deixar isso aqui um pouco mais bem concatenado, um pouco mais bem ajustado hoje. Será que o suicida vai para o inferno? Uma vez eu vi um debate, e até engraçado, a definição era a seguinte: a pessoa vai se matar, dá um tiro na cabeça. Pum, deu um tiro, acordou no inferno, morreu. Porque agora, se ele se atirar de um prédio, no momento da queda, vá que ele se arrepende, Então, de repente, ele pode acordar no céu. Então, são conjecturas humanas, a nossa mente é limitada, a mente de Deus não é. Então, eu quero mostrar algumas coisas para vocês, o que a Bíblia fala. Eu sei que você deve estar pensando no texto de Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os homicidas, vão ficar de fora. Os homicidas é aquele que comete homicídio, o assassino. No entanto, ou seja, aquele que assassina está matando. Então o suicídio é morte também. É uma maneira de matar, você está se matando. E a Bíblia condena o homicídio, condena o assassinato. Vai estar em Êxodo 20,
capítulo 20, versículo 13, elucidando os 10 mandamentos, está lá, não matarás. Em Gênesis 9, 6, também vai ser contrário a você matar pessoas, né? Então, você não pode matar. No entanto, a gente observa, por exemplo, Paulo. Paulo, ele matou muita gente, ele perseguiu os cristãos, matou muito cristão, mas ele recebeu o perdão de Deus. Então, se Deus ele pode perdoar um assassino, desde que haja arrependimento, isso é importante pontuar, a condição para o perdão é o arrependimento. Então, se Deus ele pode perdoar um assassino, né, que muitas vezes mata de uma forma cruel, mata de uma forma covarde, mata de maneira planejada, sistematizada, será que Deus não perdoaria o suicida, que é um ato de desespero? Um ato de desespero? Quero fazer você refletir um pouco a esse respeito. Samuel, 1 Samuel capítulo 31, olha o que aconteceu aqui. 1 Samuel capítulo 31. Versículo 3. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul a seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém, o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e lançou-se sobre ela. O que Saul está fazendo? Saul estava com medo, ele estava assustado, porque ele sabia que se ele fosse capturado com vida, o que ia acontecer? Ele capturado com vida, os inimigos iam torturá-lo, iam escarnecê-lo, iam tripudiar sobre ele. Então ele prefere morrer, e ele se suicida, ele se lança sobre a sua espada. Aí há um texto meio que aparentemente confuso. Em 2 Samuel, vai dizer que na verdade Saul foi morto por uma amalequita, né? Não sei se você já reparou nesse detalhe. Foi morto por uma amalequita. E agora? Qual é a verdade? A Bíblia não se contradiz. E sim duas vertentes aqui só para exercício mental, tá? Uma diz que a história da Amalequita foi bravata. A Amalequita falou: eu matei o rei, só para se autopromover, se auto-enaltecer, receber com isso algum pseudo-mérito, né? E aí depois ele foi morto em seguida, então morreu, o cara não sabe comprovar se a história era verdadeira ou não. Então existe uma vertente que isso sustenta a afirmação de que Saul se suicidou, porque todos os fatos à sua volta corroborariam para isso, né? Era algo lógico, era algo coeso. Uma outra vertente seria que esse próprio Amalequita talvez tivesse ferido a Saul, e ele machucado, vendo que ele iria morrer, talvez de uma maneira mais lenta, ele antecipa a sua morte e se suicida. Então Saul se suicidou. Mas você sabia que Saul não foi o único a se suicidar na Bíblia? 1 Reis, capítulo 16, versículo 18, vai nos contar a história de um homem chamado Zimri. Esse Zimri também se suicidou. Ele pôs fogo na casa e morreu queimado. Zimri se suicidou. Nós vamos ver um outro caso chamado Aitofel. Aitofel também se suicidou. Aitofel vai estar citado a história. É um nome pouco comum, né? Ninguém daria o nome do filho de Aitofel, né? É pouco comum para a gente não está acostumado com essa nomenclatura. Aitofel se suicidou. Está narrado em 2 Samuel 17, 23. Ele se enforcou, ele se matou também. Abimeleque, mais um caso. Juízes 9:54, ele foi transpassado por uma espada. Ele pede ao seu homem de armas, que é ao contrário do homem de armas de Saul, que negou o dele. Tudo bem, que é para matar, eu mato. Vai para suicidou. Judas, caso bastante conhecido, Mateus 27:5, né? Também fala que Judas também se suicidou. Agora, o caso mais famoso é o caso de Sansão, e é isso que eu quero deixar para a sua reflexão. Sansão também se suicida, não é? Ele provocou a própria morte, ele sabia que ele ia morrer. E Sansão matou mais gente com a sua morte do que em toda a sua vida, né? Narrado em Juízes 16:30, Sansão ele causa uma circunstância que vai culminar com a sua morte, ele se suicidou, né? No entanto, Sansão vai aparecer lá em Hebreus, capítulo 11, de 32 a 35, onde é narrado os heróis da fé, e Sansão está lá salvo. Então não nos cabe julgar. Quem julga é Deus, ele é o justo juiz. Então o pecado de suicídio pode ser perdoado sim, dependendo da circunstância que ela ocorreu, dependendo do arrependimento da pessoa ou do grau de desespero. O fato é que nós não podemos julgar isso, e a Bíblia diz que só existe um pecado que Deus não perdoa, e é sobre esse pecado que hoje a gente vai explorar, e vamos associar esse fato à questão da possessão demoníaca. O que tem uma coisa a ver com outra, a gente vai entender a seguir. Vamos por etapas, vamos lá. Prestem bastante atenção.
porque isso vai trazer uma profunda reflexão à sua vida e vai edificar a sua vida. Presta atenção nisso. Jesus, vamos por etapas, ele vai fazer sinais messiânicos. Ele vai apresentar sinais na sua época que validam, que chancelam a sua divindade. Nós vamos ver muito bem pontual esses sinais. Um deles vai estar narrado em Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 3. O que está acontecendo aqui? A cura de um paralítico, né? Então, versículo 5, Marcos capítulo 2, versículo 5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico. Lembra que eles colocaram o paralítico, destelharam a casa, desceram com o paralítico ali, e Jesus vai pegar e vai curar esse homem. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os seus pecados. Quem é que pode perdoar pecado? Só Deus, não é isso? Então isso aqui era um sinal messiânico que Jesus estava dando, agregado ao milagre de cura. Assim, eu curo porque eu sou Deus, mas não apenas curo, eu também tenho o poder de liberar perdão aos pecados, né? Liberar perdão aos pecados. E estavam ali assentados alguns escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz assim blasfêmias? Eles achavam que Jesus estava blasfemando, porque ele estava dizendo que ele era Deus, e eles estavam duvidando da característica de Deus, da divindade de Cristo ali. Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Então é um sinal da sua característica messiânica. Um outro sinal que Jesus vai apresentar vai ser na cura de um leproso. A cura de um leproso é citada em outros evangelhos também, mas eu quero me pautar em Lucas, porque Lucas é médico. E por ser médico, a narrativa de Lucas ela é um pouco mais rica, né? Olha só, cura de um leproso, Lucas capítulo 5, versículo 12. E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, olha como é que Lucas coloca, cheio de lepra, vendo Jesus, cheio, com o corpo totalmente coberto de lepra. É isso que Lucas está dizendo, completamente impregnada a doença nele. Vendo a Jesus, prostrou o seu rosto e rogou-lhe: Senhor, se quiseres, podes, limpa-me, né? E ele estendeu a mão e tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Logo a lepra desapareceu. Foi algo instantâneo. Não foi aquela cura assim, aos pouquinhos, levanta e anda, a pessoa anda toda trôpega, né? Não, ele foi direto ali, a lepra foi curada. E ordenou que a ninguém dissesse. Jesus falou: não diga para ninguém, mas apresenta aqui uma recomendação. Mas vai, disse: mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Jesus está dando mais um sinal aqui, mais um sinal. Olha, eu curei a sua lepra. Vai até o sacerdote, conforme diz as leis mosaicas, para que lhe sirva de testemunho. Levítico capítulo 13 e capítulo 14, existem leis, existe uma conduta para você lidar com os leprosos. E aí, quando alguém era leproso, se apresentava para o sacerdote. Se o sacerdote validasse, puxa, realmente era leproso, né? E a lepra por acaso fosse curada, aí havia uma oferta especial para Deus, um sacrifício especial ali em gratidão. No entanto, nenhum judeu foi curado de lepra. E acreditavam então os judeus que somente o Messias poderia curar de lepra. A lepra, qualquer pessoa que tocasse, pela crença judaica, aí você está dizendo, peraí que já sei que você deve estar pensando, não, Miriam foi curada de lepra, mas foi antes da formação da lei. A lei não estava completa ainda. Estou falando depois que a lei foi estabelecida completamente, todo o Pentateuco foi escrito ali, né, todas as leis foram estabelecidas por Deus, aí sim começa a valer a questão, né? Então Miriam foi curada de lepra, né? Teve a rebelião lá e tudo mais, houve o perdão, Moisés, aquela história toda, ela é curada de lepra. E vai ter também o caso de Naamã, mas Naamã não era judeu, ele era um gentil sírio, né? Mas então nenhum judeu foi curado de lepra. E acreditavam então que a lepra era a única coisa viva que poderia contaminar as outras pessoas. Então se tocasse um cadáver,
alguém morto, aquilo trazia uma contaminação, você ficava impuro. A mulher, quando estava no seu período de menstruação, durante aquele período, ela também estava impura, mas não por toda a vida, só por aquele período. Já o leproso era condenado, era afastado da sociedade, porque ele estava impuro. E qualquer um que tivesse contato com o leproso, tocasse o leproso, ficava impuro também. Então era uma pessoa viva que poderia trazer uma contaminação, né, aos judeus ali terrível. E acreditava então que somente o Messias poderia ter o poder de curar verdadeiramente alguém de lepra. E o que Jesus faz? Vai e te apresenta ao sacerdote, dá testemunho. Jesus está dando mais um sinal: olha, eu sou o Messias. Eu vim aqui para anunciar a verdade, eu vim aqui para anunciar o reino de Deus. Vai e apresenta ao sacerdote. Jesus está dando sinais. E logo depois disso, aqui no versículo 15, diz assim, ainda em Lucas 5,15. Sua fama, porém, se propagou ainda mais depois daquela cura do leproso. E ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser curada por ele das suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para os desertos e ali orava. O que Jesus orava nos desertos, né? Jesus voltou para o mesmo deserto que ele foi tentado, o mesmo deserto que ele se preparou para iniciar o seu ministério. Ele volta ao deserto para orar. Talvez uma conjectura aqui pessoal, humana, limitada, né? Talvez ele fosse orar: olha, Deus, abre os olhos desses fariseus, abre os olhos desses sacerdotes para que eles me vejam como Messias, para que eles reconheçam o meu chamado, né? Jesus estava dando sinais claros. E Jesus vai dar mais um sinal muito claro da sua vinda, né? Do seu poder, da sua autoridade como Messias. Vou abrir aqui em Mateus, deixa eu ver, vamos ver, capítulo 9, Mateus capítulo 9, a partir do versículo 32. Olha aqui que interessante essa parte. E havendo ele se retirado, trouxeram um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca se viu tal coisa em Israel. A multidão se maravilhou, dizendo: nunca se viu tal coisa em Israel. Porque era um sinal muito claro. Por que era um sinal claro? Os judeus não expulsavam demônios? Aí você deve estar se perguntando uma outra questão. Hoje a gente expulsa o demônio como? Em nome de Jesus, sai dele. Não foi isso que Paulo fez com aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação? Em nome de Jesus, sai dela. E o demônio saiu. Né? Hoje é assim que a gente expulsa o demônio, usando o nome de Jesus. Era assim que os discípulos de Jesus expulsavam os demônios. Quando veio a volta dos 70, eles falam para Jesus: olha, mestre, até os demônios são subjugados quando usamos o teu nome. Então esse nome traz uma autoridade. Mas essa prática de expulsar demônios era antiga. Sabia que já se expulsava demônios antes de Cristo? Né? Como é que se expulsava demônios então antes de Jesus? Né? Se não tinha Jesus para usar o nome dele e expulsar o demônio. Os judeus tinham uma prática, os demônios sempre existiram. Né? A gente vai ver a atuação demoníaca muito clara, muito presente no Velho Testamento, trazendo uma opressão. A gente não vê relatos claros de possessão, embora elas existissem, mas não há relatos de possessão, talvez porque não fosse a ênfase primordial ou mais importante a ser narrado ali. Na época de Jesus, sim, porque isso aqui vai validar um sinal messiânico que a gente já vai entender o porquê. Então, no Velho Testamento, ele vê o espírito mau que atormentava Saul, mas ele era afugentado pela unção de Davi ao tocar a sua lira. A gente vai encontrar uma atuação demoníaca no Egito, né, quando Moisés vai enfrentar Faraó, o desdobramento de poderes ali, é o sobrenatural se manifestando. A gente vai observar manifestações demoníacas quando Elias é usado por Deus para enfrentar os profetas de Baal. Existem forças ali que estão atuando, né? Mas essa questão da possessão a gente não vê muito claro, mas ela existia. Tanto é que Atos, capítulo 19, fala dos os exorcistas judeus ambulantes, que estavam lá tentando: olha, eu desconjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio percebe quem é falso, o demônio sabe. Se você, meu irmão, for um crente falso, se você for um cara de fachada, se você usar uma capa farisaica, se você fala em nome de Deus, mas a tua vida está podre, o demônio sabe. Ele não vai subjugar, não vai se deixar ser subjugado, a não ser que ele possa corroborar com o engano. Aí ele faz de conta. Né? Água benta você acha que prejudica demônio? Tá nem aí para água benta. Mas quando o padre faz o ritual do exorcismo, ele joga água benta no demônio, ele pode abençoar, tem nome de Maria lá, e o demônio vai se contorcer. Está funcionando? Não está.
mas ele finge que está, para manter a chama da heresia acesa. Então muitas vezes você vai ver manifestações de demônios, onde aparentemente o demônio está se sobrepujando, está se submetendo a uma pseudo-autoridade espiritual, mas ele só está encenando, ele está fazendo um cenário para enganar as pessoas ali. Vocês estão acreditando nesse falso profeta? Pois é, então eu vou fingir aqui, aí vocês continuam acreditando nele e continuam indo para o caminho da perdição, continuam indo para o caminho errado. Então expulsar demônios não é chancela de um homem de Deus, que muitos vão chegar diante de Jesus: Senhor, eu fiz tanta coisa em teu nome, expulsei demônios, fiz curas, né? E Jesus vai dizer: aparte-te de mim, vós que praticas a iniquidade, não te conheço, né? Então os demônios, eles são bichos ardilosos, viu? Ardilosos. Mas eles sabem quando eles estão diante de um verdadeiro e de um falso homem de Deus. Isso eles sabem, né? Muitas vezes, se é um homem de Deus verdadeiro, você entrou numa casa, tem demônio, ele manifesta na hora, é instantâneo. Não era assim? O demônio estava na sinagoga. Jesus entra, o demônio não se manifesta: que temos nós contigo, né? Ó Jesus, né? Que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo. O demônio se manifesta sem falar nada, né? Porque a presença, a luz incomoda as trevas, mas trevas com trevas não está importando. Então os exorcistas judeus ambulantes, eles estavam colocando em prática algo que eles já faziam, né? Eles já faziam esse exorcismo, só que eles encontraram talvez um mecanismo mais fácil: é só falar em nome de Jesus. Em nome de Jesus é quem Paulo prega. E o que o demônio falou? Olha, eu conheço Jesus, bem sei quem é Paulo, mas você, surra neles. Tomaram um pau do demônio, deram carteirada, mas não tinham poder, não tinham autoridade espiritual. Então no Velho Testamento haviam rituais judaicos, e ainda na época de Jesus, para expulsão de demônios. Eu até anotei os principais pontos para narrar isso para vocês. Esse ritual começava com um toque de chofar. Então o sacerdote apresentava diante da pessoa possessa, que o demônio estava canalizando, tocava o chofar. Em seguida, né, ele começava a pronunciar orações e ungia a pessoa possuída com óleo e com água. E esse óleo e essa água, eles eram, orava-se sobre eles salmos, né? Recitava-se salmos sobre essa água e sobre esse óleo, como que consagrando aquele óleo, consagrando aquela água. E aí a entidade precisava ser identificada. Esse é o ponto-chave. Então toca o chofar, ele pega, vai ungir a pessoa com água, com óleo, recita os salmos, né, faz algumas orações, e aí ele pergunta o nome da entidade. Era necessário que a entidade se identificasse: eu sou fulano. Porque eles achavam, tá, pelo conhecimento judaico, lembra que a revelação ela é progressiva também, acreditavam que poderia ser uma alma nua. O que é uma alma nua? Talvez um espírito de alguém desencarnado. Então eles acreditavam que poderia haver, isso na crença judaica, poderia haver demônios e poderia haver pessoas que fizeram muita maldade e que não encontraram um local de repouso, e eram seres errantes pela terra, e esses espíritos então poderiam possuir pessoas. E sendo assim, ele perguntava: qual foi o seu pecado? Né? Porque o espírito tinha que se identificar. Qual foi o seu pecado? O que você fez? Aí o espírito confessava o pecado, o sacerdote liberava o perdão, o espírito ia para o céu, né? E não possuía mais ninguém. Essa era uma crença judaica. Mas então era fundamental, para que o rito de exorcismo fosse completo e bem sucedido, que a entidade verbalizasse e dissesse o nome, né? Então, em vez disso aqui é uma questão da cultura judaica. Vê que Jesus não precisa perguntar nome, você não tem que saber o nome do demônio para expulsar ele, que todos os demônios se sujeitam ao nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Aí o que acontece? Nesse caso aqui, Jesus era um demônio mudo, e um demônio mudo, segundo a crença judaica, esse demônio não poderia falar. Não que o demônio fosse mudo, mas a pessoa talvez fosse muda, né? Então ela tinha problema nas suas pregas vocais, então ela não tinha um equipamento vocal para poder falar. Então o demônio, embora canalizasse uma pessoa, aquela pessoa não tinha capacidade de falar, era considerado o demônio mudo. E um demônio mudo não pode se identificar. Sem se identificar, não tem ritual, ele não pode ser expulso. Né? Como é que você vai expulsar sem saber o nome do demônio? Né? Era assim que eles acreditavam. Então, quando Jesus ele expulsa aquele demônio e o mudo volta a falar, o povo fica espantado. Opa, nunca se viu tal coisa em Israel. Porque isso é algo diferente. Ele expulsou um demônio mudo, sem perguntar o nome, sem ritual, não teve o chofar, não teve a unção com óleo, com a água, não recitou salmos, ele simplesmente mandou embora. Que autoridade é essa? Que autoridade é essa? E aí, no versículo 34, mas os fariseus diziam: expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. Os fariseus, o povo esperava
que os fariseus dissessem alguma coisa, porque eles eram os líderes religiosos. Esperavam que os fariseus apontassem o caminho e validassem, ele é o Messias ou não? Ele não é o Messias. E o que os fariseus fazem? Mesmo vendo sinais, curou o leproso, mesmo vendo o sinal, perdoou os pecados, curou os enfermos, e agora ele expulsa um demônio mudo que nenhum judeu poderia expulsar. Nenhum rito judaico era capaz de expulsar um demônio mudo. E aí Jesus expulsa, ele valida, ele chancela, ele deixa muito claro ali a sua condição messiânica. E aí a gente vai observar ainda em Mateus, um pouco mais completo aqui, né, a mesma história, capítulo 12, versículo 22. A gente vê isso aqui de uma maneira um pouco mais clara, né? No capítulo 12, versículo 22. E trouxeram então o endemoniado, cego e mudo, de tal modo que o curou. E de tal modo o curou. E o cego e mudo falava e via. Né? Então o cego e mudo começou então a falar e ouvir. Né? Começou a ter suas capacidades restauradas. E toda a multidão se admirava e dizia, não é esse o filho de Davi? Filho de Davi está com letra maiúscula aqui. Sabe o que quer dizer isso? Filho de Davi, ele é um descendente de Davi, é o leão da tribo de Judá, ele é o Messias. Né? Nunca se viu tal coisa em Israel. E o povo dizia, esse é o Messias, porque eles conheciam a cultura. Eles estavam impregnados da cultura judaica e por essa cultura, aquele que expulsasse o demônio mudo era o Messias. E Jesus valida o sinal. Eu sou o Messias. Validou ali o sinal. Expulsou o demônio mudo com a sua autoridade. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, esse não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Ou seja, os fariseus mesmo vendo sinais, estando diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, diante da expressão majoritária do amor, diante de alguém que só está pregando perdão, santidade, arrependimento, diziam que ele tinha parte com Belzebu. Versículo 31. Portanto vos digo, agora Jesus vai está explicando para os fariseus, ele disserta aqui, mas eu quero destacar o versículo 31 e 32. Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Então todo o pecado e blasfêmia será perdoado aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Jesus foi o primeiro a receber o Espírito, não foi? Quando ele foi batizado, né, vem uma pomba sobre ele, o Espírito Santo cai sobre ele. Jesus é o primeiro a receber o Espírito Santo no Novo Testamento. Antes o Espírito estava sobre os profetas. Hoje o Espírito está em nós. Jesus é o primeiro. Depois os discípulos vão receber em Pentecostes o batismo no Espírito Santo. E o Espírito Santo cai sobre eles. O Consolador viria após Cristo. Mas Jesus ele recebeu o Espírito. E pelo Espírito ele foi levado ao deserto para orar, para jejuar, para se preparar. E agora ele começa a exercer o seu ministério cheio do Espírito. E o pecado contra o Espírito não será perdoado. Esse não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Se falar contra Jesus, tudo bem. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, que estava em Jesus naquele momento, ele estava, o verbo que se fez carne, naquele momento que ele estava presente no mundo, manifestando seus sinais, manifestando o seu poder, né, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Então, os judeus, eles cometeram um pecado de blasfêmia, como se fosse um pecado nacional, porque eles não reconheceram a pessoa de Jesus. Aquela geração, por essa posição teológica, eu estou querendo fazer com que vocês pensem, para vocês avaliarem, eles cometeram um pecado imperdoável. Aquela geração, porque estavam diante de Jesus. Era o verbo que se fez carne, estavam sendo testemunhas oculares dos sinais e das maravilhas que Jesus estava fazendo, e todos os seus sinais messiânicos, e negaram a Jesus, crucificaram a Jesus. E mais um detalhe muito importante que trouxe que validou, que infelizmente deixou uma característica muito forte desse pecado de blasfêmia para aquela geração, Mateus capítulo 27, versículo 22. Disse-lhe Pilatos, que farei então a Jesus, chamado Cristo? Cristo que significa ungido, tá? Disseram-lhe todos, seja crucificado. Quiseram que o amor fosse crucificado. O povo gritou, mata Jesus,
mata o amor, mata o Espírito Santo, mata aquele que nos trouxe a cura, a liberdade, o perdão, o arrependimento, mata. É assim que fazem hoje, como conta também os verdadeiros homens de Deus. E o presidente, porém, disse: mas que mal ele fez? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto só crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: eu sou inocente do sangue desse justo. Considerai isso. Jesus, eu sou inocente. Os romanos, pela ação de Pilatos, que era o representante ali, lavou as mãos: eu sou inocente. Eu não estou matando ele. Eu não estou matando. Então com isso ele não está cometendo pecado de blasfêmia, né? À luz dessa posição teológica. Mas o que o povo diz? E respondeu todo o povo. Todo o povo, o mesmo povo que gritou: crucifica, responde. Então, todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Essa é uma maldição que eles acolheram. Essa é uma maldição que eles chamaram para si. E essa maldição tinha que ter uma condenação. 40 anos depois, Jerusalém passa a ser sitiada pelo Império Romano. E se você ler o relato de Flávio Joséfo, um historiador judeu, os horrores daquele estado de sítio, né, o que eles sofreram, Jerusalém, como é que a cidade ficou destruída, havia atos de canibalismo lá dentro, até que o templo foi saqueado e os judeus foram expulsos daquela terra, né, banidos daquela terra, tal qual Moisés já havia previsto, que um dia, por desobediência, o povo de Deus seria disperso da sua terra, né? Então, fica aqui esse ponto de reflexão para todos nós. Levítico capítulo 26 está falando sobre os desobedientes, as advertências aos desobedientes. Capítulo 26, versículo 37. E cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir, e não podereis resistir diante dos vossos inimigos. Há uma sentença aqui para a desobediência. E percebereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se consumirão pela sua iniquidade das terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade dos seus pais, e com eles se consumirão. Mais adiante, no versículo 42, Deus deixa claro que ele vai se lembrar da aliança dele, a aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. E essa aliança, ela é perene, né? É perene. Só que o que acontece? Muitas vezes, quando você se afasta de Deus, você perde bênçãos, né? Como Saul perdeu, né? Ele perdeu bênção, ele perdeu o poder, perdeu a unção, perdeu a autoridade, né? Quando você se afasta de Deus, você é subtraído disso. Mas eu creio que Deus continua amando. Imagina o seu filho cometer um erro, seu filho vai preso, né? Ele está cometendo a consequência, está colhendo uma consequência do ato dele, do erro dele. Só que você, como pai, continua amando. É o filho pródigo, se afastou, mas o pai continua amando. Então o amor de Deus, ele é muito maior do que a gente pode nomenclaturar. Então Deus deixa claro que mesmo no meio de todo esse pecado, essa confusão, ele lembra da aliança, ele continua ali amando aquele povo, continua amando aqueles que inclusive vão rejeitá-lo. Deuteronômio capítulo 32, versículo 17, também falando sobre desobedientes. Sacrifícios ofereceram aos demônios e não a Deus, aos deuses que não conhecem, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram os vossos pais. E a gente faz isso até hoje, né? A gente acaba sempre, parece que, cultuando novos demônios na nossa vida, né? Novos deuses pagãos. É o dinheiro, é a ambição, é poder, é orgulho, é soberba. São deuses, né? Que você está cultuando também de outra forma. Está se afastando dos preceitos de Deus. E Jesus, ele coloca mais uma promessa. Lembra da promessa? Deus vai lembrar da promessa de Abraão, Isaque e Jacó? Pois é, isso aqui vai estar retratado também em Mateus, capítulo 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Nada de novo abaixo do sol, né? E apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha que ajuda os teus pintinhos debaixo das asas, e não quiseste. Quantas vezes os judeus foram desobedientes? Quantas vezes a nação de Deus, os hebreus, foram desobedientes, colheram cativeiros, colheram consequências, mas Deus continua amando.
o amor de Deus continua insistindo. A condenação foi para aquela geração, né, que fez a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aquele pecado era imperdoável à luz dessa posição teológica, eu quero que você reflita. E aí diz, eis que a vossa casa ficará deserta, porque vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digas, bendito que vem em nome do Senhor. Então existe uma promessa de que um dia os judeus, que hoje não reconhecem, até hoje não reconhecem Jesus como Messias, um dia eles vão reconhecer. Nem que seja no meio da tribulação ou da grande tribulação, não vai ter os 144 mil judeus que vão pregar, inclusive, para os judeus, né? Hoje a gente vê muitos judeus messiânicos se converteram e acreditam em Jesus. Então hoje está havendo uma reformulação desses conceitos e eu creio que com o final dos tempos, muitos judeus vão entender e vão reconhecer a divindade messiânica de Jesus e os próprios judeus vão clamar, vem Senhor, vem. E aí vai ser a segunda volta gloriosa de Jesus. Essa é o que essa posição teológica nos mostra, nos desnuda. O que nós tiramos de lição para isso? A verdadeira autoridade espiritual, você quer ter a verdadeira autoridade? O modelo é Jesus. Né? O modelo é Jesus. Então, não é o ritual, não é o ritual, é a vida com Deus. Jesus não se ateve a nenhum ritual para expulsar o demônio. Ele não precisou saber o nome do demônio para expulsar o demônio. Ele simplesmente expulsou porque ele era Deus. E hoje, maior é aquele que está em nós, que é o Espírito Santo, que é o poder de Deus, do que aquele que está no mundo. Então você não tem que se preocupar com isso. A autoridade espiritual ela consiste em você viver os passos de Jesus. Amar o que Deus ama, repudiar o que Deus repudia, amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Andar na terra como cidadão dos céus, andando com humildade, não com orgulho, andando com generosidade e não com avareza. Você tem o poder de fazer o bem, faça, estende a mão, não aponta o dedo. Que você possa estar aqui somando forças e não dividindo o exército de Deus, né? Que onde quer que você esteja, querido, você seja luz. Que onde quer que você esteja, o mundo espiritual reconheça, bem sei quem é fulano, bem sei quem é você. Né? Que o mundo espiritual te conheça, como disseram lá, quando o demônio falou, olha, eu sei quem é Paulo, eu conheço Paulo. E Paulo deu um trabalho danado para o demônio, deu um trabalho lascado para o inferno. Então, gente, né, dá trabalho para o inferno. Não é o demônio que atrapalha a sua vida, você atrapalha a vida dele. Né? Como Paulo atrapalhou a vida do diabo. E por mais que o diabo tentou destruir a vida de Paulo, Paulo continuava dizendo, nada vai me separar desse amor de Deus. E eu tudo posso naquele que me fortalece. Abatido sim, derrotado não. Ande na terra como cidadão dos céus. Ande na terra como cidadão dos céus. E olha, querido, nada é mais prazeroso do que servir a Deus, do que ser chamado amigo de Deus. Você possa viver na sua vida os preceitos verdadeiros de Cristo, né? Não ande à deriva, não corra atrás do vento. Busca o maior dos presentes que Deus tem para você, que é o amor. Amar a Deus, amar ao próximo e que tudo à sua volta venha a ser fruto desse amor. Tudo que você faça, faça por amor, não faça por interesse, faça porque você ama. Né? Só isso que eu quero deixar como mensagem para você, como reflexão para a sua vida. E olha, querido, que Deus te abençoe grandemente e te guarde, viu? Curta a nossa página, compartilhe esse vídeo. Eu sei que às vezes vem pessoas e falam, Daniel, pô, sou seu amigo, estou junto. Mas olha, quantas pessoas que dizem que são meus amigos, nem para apertar um clique aí para dar uma compartilhada. Galera, soma com a gente. Né? É tão pouco, você pode fazer grandes diferenças, viu? Soma nessa trincheira. Que Deus te abençoe e te guarde.